Oi, gente. É a primeira vez que estou usando esse recurso do StreamYard, mas eu vou fazer uma gravação rápida aqui sobre uma frase do Jung, que hoje foi suscitada por um dos meus alunos, no meu grupo de supervisão, Luiz Antônio, que é muito mal entendida e ela é utilizada frequentemente pelos junguianos para justificar, né, todo tipo de loucura, todo tipo de bobagem, todo tipo de coisas que nada tem a ver com a psicologia junguiana, especialmente porque a maioria dos junguianos, eles têm uma relação neurótica, ambivalente com o Jung, ao mesmo tempo em que eles procuram justificar uma certa superação do Jung, que é puramente imaginária, né? E que eu já discuti isso em outros locais, eles não são capazes de trazer eles mesmos justificativas para o que eles fazem. E aí, a despeito, né, de dizerem que o Jung é isso, é aquilo, que está superado, não sei o quê, eles vão tentar colher, vão buscar em algum elemento da obra do Jung, da sua vasta obra de cartas, ou de o que quer que seja que o Jung tenha escrito, e pensar de maneira desconexa e descontextualizada algo que, isoladamente, lhe sirva como álibi ou como justificativa para falar doidice, para falar bobagens, para falar loucuras, né, que nada tem a ver com a proposta do Jung. Então, do que é que eu estou falando, né? Eu estou falando especificamente, esse aqui não está legal, dessa frase, né? Que aparece fora de contexto, mas ela vem de uma carta, né, do Jung, e que, nesse caso, aparece uma citação do Sonnescham Dazani, né? Jung para Lawrence von der Post, conforme a citação de Sonnescham Dazani em Jung, a Construção Moderna, o Sonho de uma Ciência, página 372 e 373. E aí a citação segue. Não quero que ninguém seja junguiano, quero que as pessoas sejam si mesmas. Quanto aos ismos, são os vírus atuais, os fatores responsáveis por desastres maiores do que pragas ou a peste medieval foram. Se algum dia descobrirem que eu só criei um outro ismo, então terei fracassado redondamente em tudo que tentei fazer. E aí entra uma série de considerações, né? Inclusive, essa frase é muito distorcida, além de tudo, né? O que é que o Jung está associando aqui? Duas coisas, né? Ser junguiano a um ismo. Então, só é ruim ser junguiano se você faz uma exegese mínima, se isso for igualado a um ismo, né? Além disso, ele está dizendo, não quero que as pessoas sejam, que ninguém seja junguiano, eu quero que as pessoas sejam si mesmas, elas mesmas, né? O que faz todo sentido a se pensar em alguém cuja grande descoberta, né, é o processo de individuação. Mas é interessante que isso foi discutido em um grupo, e o professor Tomás Rocha, que é alguém muito perspicaz, com uma formação filosófica muito interessante, ele imediatamente fez esse comentário. Significativamente ser junguiano, consequentemente ser pós-junguiano e riemanniano, etc., é posto no mesmo grupo dos ismos na citação, que já indicaria que a posição tornaria inviável a adesão a qualquer desses termos, se entendida de forma engessada, e se houvesse, de fato, né, a pretensão de acolhê-la. Então, se as pessoas que a citam de maneira engessada tivessem realmente a pretensão de acolhê-la, elas não poderiam mais ser nem riemannianos, nem pós-junguianos, nem neo-junguianos, nem psicanalistas junguianos, né? Elas teriam que contentar-se em ser elas mesmas, o Joãozinho, a Mariazinha, o Pedrinho, a Carlinha, quem quer que seja, né? Esse é o grande X da questão, né? Que a maioria dessas pessoas está o tempo inteiro fazendo o Jung assinar cheques teóricos em brancos, como o próprio Sonnescham Dazani aponta nesse mesmo texto, né? Então, se as pessoas que citam essa frase de forma engessada, ou seja, com uma leitura fixa, rígida, né, quase como ortodoxia, de fato pretendessem acolher isso, elas não poderiam mais ser riemannianas nem o que vale, né? E aí resta, voltando aqui à frase, a gente tentar compreender o que é que o Jung está chamando de ismo. Porque, por exemplo, em um outro texto, ele diz até que a liberdade pode ser um ismo,
né? O que implica, né, que o Jung, ao estar falando dos ismos, ele dá para eles um significado regional. Ele dá para eles um significado psicológico. Perdão. E qual seria esse significado psicológico? A gente pode tentar compreender isso através da filiação que o Jung tem à psicologia francesa das multidões, né? Assim como Freud tinha essa filiação. E que isso fica bem claro no eu inconsciente, no presente e futuro também, né? Porque, por exemplo, o cristianismo, o budismo, no presente e futuro, quando encarados não como confissões, mas como religiões autênticas, eles não são ismos, eles são justamente o remédio contra a massificação. Ou seja, há uma possibilidade de haver uma âncora interior, um contraponto interior à massificação exterior. Então, o que é que o Jung, no fundo, está chamando de ismos, né? Ele está chamando de ismo qualquer ideia, qualquer movimento, qualquer coisa que transforme o indivíduo em um átomo de uma massa, que substitua sua individualidade pelo pertencimento a algo geral e genérico. Inclusive, ideias como liberdade, amor, segundo o próprio Jung, podem funcionar como ismo. Para a questão da liberdade, você pode ver, por exemplo, exemplos contemporâneos, como Monarque, como boa parte da extrema-direita, que utiliza liberdade de expressão como um ismo, como algo que deve anular a iniciativa individual e colocar esse indivíduo de maneira atomizada. Então, em certo sentido, não é o que. O comunismo é um ismo? Não, porque eu estaria no que, mas sim no como. O comunismo ele pode ser um ismo no momento em que ele atuar de maneira massificante e transformar o indivíduo em mero átomo, tirar dele a sua iniciativa individual, substituir a razão individual pela razão de Estado, ou por uma razão outra coletiva, que no fundo serve para esconder a razão individual de alguém que está por trás desse grande anônimo. Nesse sentido, veja que até junguiano pode tornar-se um ismo. Então, o que o Jung não quer é que ser junguiano sirva para ocultar a individualidade das pessoas. Então, a questão que se coloca aqui é a transformação da psicologia analítica, ou não mesmo da psicologia analítica, porque aqui ele fala ser junguiano, não psicologia analítica, nessa autodenominação, de dizer eu sou junguiano, se sobrepor à minha individualidade. E ao invés de eu apelar para a minha individualidade e para levar a sério a minha própria vida e para o meu confronto com o inconsciente, eu entro numa espécie de imitácio Christi boboca, que é o que realmente acontece. Essa foi até uma colocação feita pelo Fernando Henrique, né, no nosso grupo, o professor Fernando Henrique, de que, para entender isso melhor, basta você ler o debate que Jung faz sobre a imitácio Christi, no começo da Psicologia e Alquimia, que ele diz que algumas pessoas vão simplesmente imitar exatamente o que Cristo fez. E não assumir a responsabilidade pela própria cruz de maneira individual. E ele até diz, não significa que as pessoas que simplesmente imitam externamente o Cristo não possam levar vidas extraordinárias, mas elas não levarão vidas individuais. No presente e futuro, ele inclusive mostra que essa diferenciação está muito bem posta no budismo. Porque não se entende o Buda como alguém a ser imitado, mas alguém que chegou a uma certa realização e ele é um sinal exterior da realização interior. E que, nas minhas próprias condições, eu me tornarei Buda. O grande problema do cristianismo, nessa perspectiva, e que leva a essa imitácio puramente exterior, é que o Cristo é um só. E que não existe no cristianismo oficial a possibilidade de eu me tornar Cristo, como há no budismo, né? O Buda é alguém que atingiu uma certa iluminação e ele superou
a ilusão da separatividade, né, entre eu e o objeto, entre sabedoria e ignorância, etc, etc. E que é passível de ser alcançada por um caminho individual. E daí a fé que se tem no budismo não é o Buda, mas há o caminho. Então, nesse sentido, o problema em ser junguiano é quando isso se torna uma identidade massificante que atomiza o indivíduo e o coloca sobre o tacão de algo que não sua moral individual. Que as pessoas que, em geral, utilizam essa frase para se justificar, elas fazem exatamente isso que o Jung falou, por não terem coragem existencial de serem elas mesmas, e estarem o tempo inteiro nessa posição neurótica e neurotizante com relação ao Jung, de tentar destruí-lo, ao mesmo tempo de maneira ambivalente, em que querem aurir dele a justificativa para suas loucuras, que é o que o Dr. Sono Shamdasani, num insight brilhante, chamou de fazer o Jung assinar cheques em brancos teóricos. Né? E aí convém lembrar que o próprio Jung, porque esse é o problema de pensar essas coisas, de achar que o próprio Jung deu brecha, o que já é canalha, o que já é desonesto, como eu vi um fulano discutindo com o Anderson nas redes sociais, mas o Jung deu brecha, isso é canalha, isso é desonesto, né? É uma coisa assim absurda. Mas lembrar, em contexto com a obra e o espírito da obra, que o Jung afirmava que uma afirmação psicológica sobre a verdade dele somente se eu puder afirmar seu oposto. Então, se eu levar o Jung a sério, eu tenho que pensar que ele também queria que as pessoas fossem junguianas, mas de um certo jeito e não de outro. Tanto é que quando a Esther Harding, antes da fundação do Instituto em Zurique, cria um instituto nos Estados Unidos, o Jung manda uma carta para ela dizendo, olha, você tem que seguir, então, determinados parâmetros. Do contrário, o termo Instituto C.G. Jung não passa de um golpe publicitário. E a maioria das pessoas que vai fazer uso desonesto e engessado, para usar a expressão do Tomás, engessado, né? Desonesto é meu, dessa frase, eles, na verdade, usam golpes publicitários. Porque utilizam essa frase como uma brecha para dizer o que eles quiserem. E não aquilo que o Jung colocou. Porque, no fundo, o que o Jung propõe é uma experiência do inconsciente. E essa experiência, ela só pode ser individual. Como o grande Reinhard Zimmer dizia, isso é uma frase que ele tira dos Upanishads, né? Há coisas que são dignas de ser aprendidas, mas não são dignas de ser ensinadas. Então, o próprio Jung vai colocar que o aprendizado da psicologia, ele, no primeiro momento, são só palavras ditas pelo professor, mas apenas quando passam para a esfera do fazer, é que se tornam reais, são uma realidade psicológica para aquele indivíduo. Então, o Jung não escreveu uma obra vastíssima como ele escreveu, ele não ensinava as pessoas, ele não dava seminários, é completamente absurdo achar que ele fazia isso para que as pessoas não fossem junguianas. É um completo despautério. O que ele não queria é que essas pessoas substituíssem a sua identidade, a sua razão individual, por algum tipo de dogmatismo que levasse o nome, né, de junguianismo, ou o que quer que seja. Né? Além disso, é importante salientar que, para o Jung, o paradoxo fundamental da psicologia é que o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. Se você, ao se declarar junguiano, levar em consideração esse paradoxo e sustentar os opostos em contradição, eu sou junguiano, mas ao mesmo tempo eu sou Heráclito. Né? Então, você não está produzindo ou se filiando ao ismo. Você está afirmando uma certa identidade profissional e você está dizendo para as pessoas que você segue tais coisas, como, por exemplo, o método dialético, como, por exemplo, a compreensão de que a relação entre a consciência e o inconsciente é compensatória, a compreensão de que é preciso se reportar a psique por meio de antinomias, porque ela é infinitamente paradoxal, etc, etc, etc. Porque, do contrário, ser junguiano quer dizer qualquer coisa e não passa de um golpe publicitário. Então, essa era a reflexão que eu queria fazer sobre essa frase, né, que é tão distorcida e pronunciada por gente sem o menor caráter e sem nenhuma individualidade.
né? Porque precisa ter individualidade para ter caráter, né? Que é essa, né? E para tentar encaminhar essa discussão para algo mais produtivo do que o Jung deu brecha, né? Que é uma bobagem e, além de tudo, é uma desonestidade intelectual inacreditável. É isso, moçada. Obrigadão aí.